Você estava lá procrastinando para fazer aquele trabalho na escola, procrastinando, procrastinando. Aí deu a véspera, no dia seguinte, se você não entregar o trabalho, você vai tirar zero. Vende não sei onde uma capacidade, você senta e faz o seu trabalho e ainda tira uma nota boa, né? O que que chama isso? Ansiedade. A ansiedade fala assim, minha filha, agora ou nunca, vai, 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 vai. E aí você fica, né, potente para conseguir fazer aquilo e você faz o seu trabalho, certo? Agora, a ansiedade ela vai ser boa de acordo com a quantidade e com o tempo. Então, se você está passando por um período muito prolongado de ansiedade, isso vai trazer uma consequência para você. Se você passou por um problema muito grande, assim, muito, muito intenso de ansiedade, isso também vai trazer problemas, que daí baixa o desempenho e começa o sofrimento, inclusive problemas físicos. Vou dar um exemplo. Uma pessoa está lá no banco, de repente ela é assaltada, o cara faz ela de refém. Tudo bem, ela pode ter, ela vai ficar de refém, sei lá, 2, 3 horas, aí a polícia chega, consegue negociar, tô sempre imaginando coisa boa, né, gente? Com Vamos falar coisa certeza. ruim, né? Aí a pessoa sai de lá. Ela ficou, vamos dizer assim, naquele problema da ansiedade por pouco tempo. Vamos dizer que ela ficou 2 ou 3 horas ali, não é muito tempo, mas era uma ansiedade muito forte. Então, é possível, de repente, essa pessoa pode apresentar um transtorno de estresse agudo ou um transtorno de ansiedade pós-traumática. Por quê? Porque ainda que foi pouco tempo, foi uma ansiedade muito Muito alto. forte. Ou às vezes você tem uma ansiedade que ela não é tão grande, mas ela é constante. Por exemplo, você ficou uma pessoa que ficou desempregada 2 anos, desempregada, tá? E ela mora sozinha. E aí como que ela come, como que ela paga o aluguel, como que isso, como que aquilo, ela tá ali, ela tá lutando, 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 mas depois de um tempo, ela esgota, porque ela continua pensando, meu Deus, eu ainda não consegui emprego, como é que eu vou comer amanhã? Como é que eu vou pagar o aluguel esse mês? Vão cortar minha conta de luz. Então, isso causa um processo contínuo de ansiedade, que também, depois de um certo tempo, a pessoa esgota os seus recursos internos, não consegue mais lidar com aquilo e adoece. E daí a gente tem vários transtornos de ansiedade. No Brasil, nós somos conhecidos como a população mais ansiosa do mundo. É interessante, né? Porque não é essa imagem que a gente vende lá fora. A gente é o país do É, carnaval, do samba, alegre, do futebol, né? natureza, Pois é, tal. mas nós somos o país mais ansioso do mundo. Gente, a gente é mais ansioso do que países que estão em guerra, Olha isso, gente. Que né? A gente tem loucura, mais né? ansiedade do que países que estão em guerra. As crianças brasileiras são consideradas as crianças mais ansiosas do mundo. A prevalência assim, quais são os fatores de risco, né, para ser ansioso? Mulheres, então tem mais transtorno de ansiedade entre mulheres. Não é que os homens não tenham, só que tem mais mulheres do que homens com transtorno de ansiedade. Ou mais mulheres diagnosticadas, né? Exatamente, também pode ser, porque as mulheres buscam mais ajuda, né? Mas a gente só Hum, pode falar daquilo que foi estudado. sim. E a gente estuda a partir dos diagnósticos que a gente tem. Jovens, ou assim, jovens ou adultos jovens, pessoas desempregadas, pessoas divorciadas, pessoas que passaram por abuso sexual na infância, pessoas que tiveram eventos muito traumáticos antes dos 21 anos de idade, pessoas com baixa escolaridade e baixo nível socioeconômico. Então, todas essas são raça branca, também os brancos, eles se expõem pior à ansiedade do que os negros em média, tá? Então, essas todas são fatores de ansiedade. Misericórdia, você para pra pensar, todo mundo, infelizmente, gente, tipo, abuso na infância. Eu fico pasma, porque é uma quantidade absurda, é muita gente que passou por isso. Muita Ah, gente. teve outro tipo de problema, traumas antes dos 21. Muita gente, você fala assim, no meu ciclo, todo mundo tem isso aí. É, Tudo que você citou, eu falo assim, conheço, conheço, conheço. Então é então, assustador. esse não quer dizer que as pessoas que têm essas características necessariamente vão ter ansiedade, mas elas são Uhum. pessoas, vamos dizer assim, grupos de risco. Né? Grupos que a gente tem que ter um cuidado maior na hora de cuidar. E sim, é natural que a maior parte das pessoas que você conhece vai ter alguma dessas características. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que é extremamente adoecedora. É extremamente adoecedora, né? Então a gente vai parar para pensar, né? Vamos pensar o brasileiro médio. Gente, o brasileiro médio, ele não tem uma boa capacidade socioeconômica, né? O brasileiro médio, ele não teve muito acesso à educação para ele ter mais recursos para lidar com as coisas, Sim. né? Então, o brasileiro médio, vamos pegar um cara aqui de São Paulo, né? O cara de São Paulo, ele acorda 4 horas da manhã?
para pegar um ônibus. Ele passa 2 horas no trânsito, ele chega no trabalho dele. Essas 2 horas não foi no ônibus com ar-condicionado, onde ele veio sentadinho direito. Lendo um livro, Não é, né? Não é. Não é. relaxando, né? Não é. Se a gente for parar aqui para falar de todas as situações horríveis que podem acontecer dentro do transporte público, é um podcast só para isso. Sim. O Exatamente. metrô Itaquera SES, né? Pois é, O né? trem, Zona Leste e Exato. Centro. Então ele está ali numa situação de confinamento, de extremo desconforto, e aí ele já chega no seu trabalho, muitas vezes mal alimentado, porque sei lá, ele tomou mal e mal um café preto e um pãozinho às 4 da manhã, ele chegou às 8 da manhã no trabalho, já tem 4 horas, ele não se alimentou direito de novo, ele vai ter que ir até meio-dia trabalhando. Normalmente a gente tem no Brasil muitas e muitas empresas que têm condições de trabalho péssimas, e condições de trabalho mesmo assim, gente, tipo assim, luminosidade, circulação de alto. ar, som, qualidade do ar, né? Temperatura. Temperamento, tudo isso daí são fatores que causam estresse. Aí a pessoa tá lá, chega meio-dia, finalmente o horário do almoço. Vai ele, ou às vezes, se ele é um operário, tal, normalmente essas empresas têm refeitório, né? Senão ele vai sair, vai comer a marmita que ele trouxe, ou ele vai comer alguma coisa fora. A pessoa que ganha, por exemplo, vale alimentação, vale refeição. Gente, uma refeição paga uma refeição? Paga não, Quase gente, paga não. sempre não. Não paga. Então, parte do salário dele já foi nisso aí, né? Então, no final do mês, esse camarada tá exausto, né? Assim, cronicamente exausto. Ele sai do trabalho, ele vai passar mais 2 horas para chegar em casa. Se o cara for estudar à noite, ele só chega em casa lá para meia-noite, né? Mas digamos que ele não chegou em casa, ele não estuda à noite, ele vai sair. Ele saiu de casa por volta das 4 da manhã, vai chegar lá pelas 8 da noite. São Qual a as qualidade? guerreiras e os guerreiros do nosso século, né? Qual que é a qualidade de vida que essa pessoa tem? É zero.